Olá, irmão, cumprimento você na paz do Eterno. Eu concluí a parte 2 dizendo que os apóstolos, eles fugindo de Jerusalém por causa da perseguição, eles se espalharam por toda a Europa, África, Ásia, pregando e anunciando o Evangelho das Boas Novas. Do jeito que o Messias ensinou, eles pregavam. E no ano 300, já com Constantino no poder, uma única igreja se destacou. É a igreja de Roma. Constantino, já apoiando e vendo que essa igreja seria uma força de auxílio no controle das massas do seu império, apoiou essa igreja, disse que estava convertido, e essa história que todo mundo já sabe. E a igreja aí pegou os bispos, alguns, e levou para ser auxiliar dele, está direto ali, tratando essa área religiosa. Com isso, a igreja de Roma, ela teve uma influência muitíssima grande, junto com o imperador, e ela passou até influenciar nas decisões do império. Depois que Constantino morreu, a igreja passou a dominar mais ainda, até o dia que foi declarado o Sacro Império Romano-Germânico, né? A história não gosta de falar em Império Papal de jeito nenhum, porque por respeito, por autoridade que esse Império Papal ainda tem nos nossos dias. Você vê nisso o cumprimento perfeito do Apocalipse 13 no Sacro Império, o Império Papal. Você leia e medite no Apocalipse 13. João viu uma besta sair das águas. Não precisou de armas, de exércitos, para essa besta sair e dominar toda a terra. Ela simplesmente saiu das águas. Águas são povos. Então ela foi levada para o Império Romano, porque ela estava nas águas. Então trouxe para ajudar a controlar o Império. Depois ela saiu das águas, ela passou a governar. O Sacro Império Romano, ele durou mais de 1000 anos. Para você ter uma ideia, os papas entravam na frente de exércitos. Eles criaram o exército chamado Cruzados, ou ia fazer as cruzadas. Quando esse império chegou em Jerusalém, porque lá tinha um santo sepulcro, e Constantino tinha mandado fazer umas igrejas muito grandes lá, e quem estava governando aquilo tudo eram os árabes. E Constantino no tempo do governo dele, ele investiu muito nessa religião. Esse exército cruzado entrou em Jerusalém, matou tanta gente, tudo em nome de Deus, que nos locais onde as ruas faziam curvas, que o sangue empoçava, você podia passar de bota que o sangue estava até na sua canela, de tanta pessoa que foi assassinada.
tanto árabes como judeus, porque os judeus também não queriam permitir que o cristianismo, né, o líder do cristianismo, tomasse Jerusalém. E assim foi indo, por mais de 1000 anos. Nenhum governante, nenhum prefeito, nenhum príncipe, ninguém tomava posse sem o Papa colocar a coroa na cabeça da pessoa. As igrejas nas cidades pequenas, nos pequenos vilarejos, no Brasil é assim até hoje, muito parecido. Você chega na cidade pequena, tem uma enorme igreja e um monte de casinha em volta. As igrejas passaram, a igreja de Roma, só a igreja de Roma. A igreja de Roma conseguiu consumir, destruir toda a história das demais igrejas. Hoje fica assim, a igreja de Roma que é a igreja original, ela que veio do Senhor Jesus. Mas eu te pergunto, você que é um defensor de religião, aqui eu não quero defender religião. Minha ideia aqui é defender a palavra do Criador somente. Falar para você na luz dessa palavra. Se a igreja de Roma é a única igreja verdadeira, que todo mundo anda comentando por aí, eu te pergunto, onde estão as demais igrejas que os apóstolos que espalharam por toda a terra anunciaram e converteram as pessoas? Por que que só Roma cresceu? Porque a igreja de Roma, ela se tornou uma besta e passou a dominar toda a Europa e toda aquela região. De modo que as outras igrejas teriam que aceitar agora não as doutrinas dos apóstolos, mas a doutrina dos bispos de Roma. Quando estava o Império Papal estava no seu poder total, todas as igrejas funcionavam como local de culto. As residências dos bispos tinham seus escritórios, suas secretarias, onde nascia uma criança, quem registrava era a igreja. O jovem ia casar, quem dava a certidão de casamento era o bispo. Quem dava a certidão de óbito, atestava o óbito, era o bispo. E quem cobrava o imposto? O bispo também, a igreja de Roma. Isso foi indo, essa besta que saiu das águas. Eu quero levar você ao entendimento assim. Quando o Apocalipse foi revelado, você pode ver que lá tem várias cartas às igrejas da Ásia. Inclusive nem tem carta à igreja de Roma. A igreja, com esse poder imperial, ela agora é a besta. Você pode, se você meditar direitinho aqui, você vai entender que a besta que recebeu a ferida de morte e ela saiu das águas, é exatamente esse império papal que superou os 1000 anos. Meu amigo, 1000 anos são tempos demais. Quantas gerações não passam nessa terra durante 1000 anos? Você ainda tem coragem de não crer que o Império Papal foi a besta que saiu das águas? É muito tempo. Então o Império Papal, João viu, quando João teve a revelação, o império não existia. Império Papal. Estavam eles no Império Romano.
E João viu a revelação, foi revelado a João, que iria nascer uma besta que sairia das águas, e essa besta iria mandar em todo o planeta, e ela teria todas as características de impérios. Você pode ver lá, pé de urso e tal, que eu não estou aqui de cabeça agora de cor, mas você vai ver lá, ela tinha todas as características dos demais impérios passados. E aí, João, não existia Império Papal, não existia Estados Unidos, não existia nem Brasil. Então veja bem, será que você ainda vai esperar aparecer uma besta que vai sair das águas? Esse Império Papal foi a besta que saiu das águas. Depois, quando esse império estava com mais de 1000 anos, ele recebeu a sua ferida mortal. Essa ferida mortal começou quando Napoleão juntou um grande exército e começou a atacar as estruturas da igreja. Quando Napoleão ia marchando em direção a uma cidade, os bispos pegavam tudo de riqueza que tinha lá, ouro, prata, pedras preciosas, e rachava fora para o Vaticano. Então, quando Napoleão chegava, o bispo já tinha rachado fora, levado a riqueza. O que ele fazia? Ele transformava a igreja em depósito, local de depósito. Outras cidades ele transformava a igreja em estábulos para animais. A tese que Napoleão defendia era o seguinte, que igreja e Estado não poderiam caminhar juntos. Igreja tinha que ser igreja, e o Estado ser Estado. Ele pegava, a primeira coisa que ele fazia, nomeava prefeitos, policiais, e aí se a igreja quisesse existir, tinha que ser só igreja, falar só de Deus. E assim Napoleão foi indo de cidade em cidade. E Napoleão foi muito rigoroso também. O Napoleão, ele cobrava, conforme eu vi no documentário, o Napoleão cobrava até pela janela da sua casa. Se tivesse uma casa com muitas janelas, ele cobrava o imposto a mais, porque tinha muita janela e porta na casa. Cobrava imposto dos móveis que você tinha, tudo para arranjar dinheiro para pagar o exército dele. E aí a besta recebeu a ferida de morte. O que Napoleão fez? Foi atacando. Quando sobrou por último o Vaticano, aí Napoleão deixou o Papa preso lá dentro. Esse Papa que estava no governo morreu, foi eleito novo, continuou preso, e aí foi indo. Agora, por que Napoleão não entrou no Vaticano? Com tanta riqueza que tinha lá. Com tanto ouro que os bispos correram de todo o império para dentro do Vaticano. Por um motivo apenas. Dois. O primeiro é que ele tinha que cumprir a escritura, que dizia que a besta não seria morta. Ela receberia uma ferida mortal e que seria curada. E o segundo, pelo mesmo motivo de Constantino. Porque o Constantino usou a religião para dominar o império. E Napoleão viu também que o Constantino não estava errado. Aí manteve o Papa preso lá. Passado uns tempos, passado aproximadamente mais de 200 anos, o que o Vaticano fez? Em 1929, o Vaticano negociou não sei quantas toneladas de ouro, mas
o governante fez da Itália, vendeu a área do Vaticano para a religião, Igreja de Roma, que agora ela já tinha virado igreja. Ele vendeu, fez um tratado, vamos dizer um tratado, né? A história não conta, a história não fala que vendeu, mas a gente entende que isso não foi de graça não. Então o Vaticano assumiu o poder, de novo. Aí a ferida de morte foi curada, por quê? Agora os reis da terra, quando recebem o líder da Igreja de Roma, recebe ele como um chefe de Estado. Tá entendendo? E aí, ela recebeu a ferida de morte, e a ferida foi curada. Então, todo governante, todos os governantes que passarem nesse planeta, irão usar religião como controle das massas. Então a besta recebeu, a primeira besta, contei aqui por alto para você entender de uma maneira simples. Eu também não tenho formação de professor, e aí você até desculpa algumas falhas que eu digo para os professores que possam vir nos assistir, porque eu não tenho aí aquela didática de passar uma matéria, mas estou simplesmente contando do jeito que eu entendo. Assim que a besta recebeu a ferida de morte, foi curada, já estava nascendo outra besta. E João viu essa outra besta. Ele disse que essa outra besta saiu da terra. Aí, você lembra de quem? Qual hoje, voltando a te lembrar, que quando João teve a revelação, não existia países grandes igual temos hoje. Então, isso aqui é um ponto que aumenta a minha fé. Te digo de coração. É um ponto que aumenta a minha fé, porque como se a revelação não fosse do Criador, como que João iria ver as coisas que hoje estão acontecendo do jeito que ele falou? E falou tudo em mistério, que hoje, para mim e para você, é fácil eu falar e fácil você compreender. Porque eu falo e você está vivendo o mesmo momento que eu. E se eu fosse falar para alguém que vai nascer daqui a 500 anos, aí é mistério. Então, para nós dois. E também para aquela pessoa de 1000 anos atrás. Vamos colocar lá quando Paulo ensinava que viria um homem que faria isso, faria aquilo, que sentaria no trono querendo parecer Deus. E João, no começo da nossa era cristã, aquelas pessoas, como eles receberam essa fé? Porque eu falar de uma coisa que alguém escreveu e está se cumprindo agora, é uma coisa. Agora, eu acreditar numa pessoa que está falando algo que vai acontecer 2000 anos para frente, eu tenho que ter muita fé no Criador. E aquela igreja do começo, ela teve tanta fé que ela aceitava ir para a morte, mas não negava o nome do Criador, a fé no Messias. Então, no fim da primeira besta, quando ela recebeu a ferida de morte, começou a nascer a segunda besta. A Escritura diz que essa segunda besta faria descer fogo do céu. E ela enganaria todo mundo. Hoje nós temos uma potência mundial que eles chamam de Império Americano, Estados Unidos da América. Eu creio que os Estados Unidos é essa segunda besta que saiu da terra. Agora veja bem, por que saiu da terra? Porque agora já teve que ter luta, já teve que ter muito engano, já teve que ter muitas armas, exércitos. E aí os Estados Unidos hoje, nós podemos compará-lo com esse grande império que João disse que seria a segunda besta.
E João disse mais, ele falou assim, ó, a segunda besta que eu vi sair da terra, ela mandava as pessoas adorarem a primeira besta, que recebeu a ferida de morte e vivia. Você nem imagina a ligação intensa que os Estados Unidos têm com a Igreja de Roma. Os Estados Unidos, eles têm uma influência muito grande com a Igreja de Roma. Eles protegem, tem agentes da CIA que trabalham no Vaticano. Quando eles mataram um presidente americano, o que estava tendo guerra nos Estados Unidos, o presidente chegou até a alegar que o povo, que a guerra dele não era contra o povo, mas sim contra o Papa. E esse presidente foi assassinado depois, e um agente que assassinou, que ajudou na morte dele, foi encontrado no Vaticano com um nome falso, com outro nome. Então, a primeira besta está muito interligada com a segunda besta. Tanto é que a segunda besta fala que é para poder adorar a primeira besta. Ele apoia a primeira besta. A segunda besta precisa da primeira besta, pelo mesmo motivo de Constantino e de Napoleão. Porque o plano da segunda besta é um plano muito mau também. A segunda besta agora já está se preparando para governar agora é todo o planeta. Quando eles assumirem o poder, eles vão, no projeto deles, eles querem reduzir a população mundial. Eles acham que tem muita gente soltando sujeira nos rios, poluindo e cortando as matas. Então o plano da segunda besta ele é muito grande. João diz que a segunda besta vai colocar uma marca na mão das pessoas ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender. Agora eu vou te levar ao raciocínio. Qual o país que criou o microchip? Essa segunda besta, ela está ouvindo a conversa das pessoas em todos os países. Ela cresceu tanto, ela é tão mais forte que a primeira besta que saiu das águas, que ela agora consegue ouvir o que uma pessoa conversa. Nos Estados Unidos, uma senhora fez uma visita no Google, pesquisando como usar uma panela de pressão, pesquisou lá outros alimentos também. Apareceu dias depois na casa dela 2 agentes secretos. Nós estamos aqui para dar uma busca na sua casa. Por quê? A senhora fez umas pesquisas assim, 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 e nós estamos suspeitando que a senhora está envolvida com terrorismo. Então esse país, ele controla, essa besta controla o povo da nação deles e ainda controla todos os outros países ouvindo a conversa deles. Essa segunda besta, assentada lá numa mesa de computador, o seu agente consegue disparar um míssil em um grupo de pessoas que estiver andando numa trilha lá nas montanhas do Afeganistão. Lá do lado de lá tem as bases militares. Eles levantam voo com os aviões, os drones, e começam a sobrevoar as montanhas do Afeganistão, do Iraque. Só que quem está fazendo esse serviço todo já é lá na besta. Lá nos Estados Unidos, numa base militar, eles estão patrulhando as montanhas do Afeganistão. E aí eles veem uma pessoa lá embaixo, eles derramam fogo do céu e matam aquele povo todinho. Por isso que João viu que a segunda besta teria o poder de jogar fogo do céu à terra. João viu, eu estava comentando, que nós estamos no pico máximo
da besta, da segunda besta. É como aquele carro que lá vai numa estrada a 100 km por hora. Porque os Estados Unidos já estão programando chipar todas as pessoas. No Brasil tem inúmeras pessoas chipadas. E eles farão isso com o apoio de todos os governantes, porque com isso será mais fácil captar os impostos. Acabando com o dinheiro em papel, ninguém vai comprar nada com mala de dinheiro. Com isso o governo vai arrecadar 50 vezes mais o que arrecada hoje. Essa segunda besta, ela tem domínio sobre todos os países. Ou seja, todos esses governantes que nós temos espalhados pelo mundo, a sua maioria, são comandados pela segunda besta. Veja que eles tomaram conhecimento, Alemanha, Brasil e tudo quanto é outro país tomaram conhecimento agora, que as nações são espionadas e nenhuma nação tomou nenhuma providência. Então, essa segunda besta, ela faz o que ela bem quer. E ela tem um plano global de cadastrar todo ser humano nessa terra. Todo ser humano terá que colocar um chip na mão para comprar, para vender. E o governo vai ter o apoio de todos os governantes, porque vai ser cobrado imposto de todo mundo. Veja bem que o Bush pai disse que eles vão implantar nova ordem mundial. E eles vão conseguir. E nessa nova ordem mundial, por isso que eu levo você à meditação, com quem é a segunda besta que saiu da terra. Porque se ele fala assim, que nós vamos implantar a nova ordem mundial, que os nossos antepassados idealizaram, quando ele fala assim, ele assume, ele chama para cima deles, que eles são a besta a segunda besta que saiu da terra. E aí agora, para cumprir a palavra, João diz que a segunda besta vai colocar uma marca na mão ou na testa. Agora você está vendo aqui o Ministério da Justiça do Brasil cadastrando todo brasileiro que é eleitor, está pegando dele a digital, está tirando fotografia. Qual a finalidade? Se um dia, quando for chamado para receber o chip na mão, não vai precisar nem cadastrar o brasileiro. É simplesmente encostar o chip perto de um leitor, o leitor grava todos os dados que já está lá no sistema dentro do chip. Então, e onde foi criado esse chip? Nos Estados Unidos. Esse cadastro está sendo feito nos computadores brasileiros e posteriormente serão dados que serão transferidos para os computadores mundiais. Então essa segunda besta é aquela que João disse que saiu da terra. E João disse que a segunda besta mandou fazer uma imagem da primeira besta, que a primeira besta recebeu a ferida de morte, ela vive até hoje, mas a segunda besta mandou fazer uma imagem dela. Por que mandou fazer uma imagem dela? Então, posteriormente, você vê também, no Apocalipse 17, que a prostituta, ela foi destruída, nua, tirado tudo que ela tinha. De que você acha que as igrejas da época dos apóstolos chamavam a igreja de Roma? Hein? A igreja de Roma se uniu com o imperador. Naquela época, antes dela se tornar uma besta imperial, o império papal, o sacro império, de que os pregadores, os bispos, os presbíteros, os diáconos, de que eles chamavam a igreja de Roma? De prostituta. E agora, por que
que a segunda besta vai fazer uma imagem da primeira besta. A segunda besta está usando a primeira besta que recebeu a ferida de morte. Hoje ela não é uma besta. Hoje ela se tornou a grande prostituta com a qual os reis da terra se prostituem. Então, ela irá... A segunda besta está fazendo a imagem da primeira besta. E ela, quem não adorar essa imagem, será morto. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo.